Vamos lá de novo, né? Deixa eu ver se existe um modo aqui para automaticamente entrando. Permitir que os participantes ativem seu próprio som, tá? Colocar participante na sala de espera. Não. Acho que era isso aqui. Eu acho... Não, acho que já entrando aí, tá? Não entraram todos aqui. Nesse meio tempo já vou compartilhando a tela. Vamos lá. Deixar aqui do lado. Então, pessoal, voltando novamente, os demais não entraram. Então, entrando novamente, então, o teste de progesterona, ele é fundamental lá no estro, tá? Para determinar o pico das ovulações. Ali nesse momento, aí sim. Aí, nesse momento, exatamente, aí é bem interessante que você faça análise sérica de progesterona. Pode ser por um kit semi-quantitativo ou por uma avaliação quantitativa, que na maioria das vezes o pessoal faz em laboratório. Esses laboratórios veterinários, eles usam kits humanos, pessoal, isso não é legal. A questão de ser mais barato, que é uma reação imunoenzimática, é com anticorpos específicos, né? Então, Nani, a análise quantitativa, você falou que deve ser feito antes do LH. Na realidade é o seguinte, é depois, né? Na realidade o LH a ocorrência do LH é exatamente no momento que ela entra no estro. Quando observar lá 70% de células queratinizadas, ou seja, 70% ali é exatamente o momento que acontece o pico de LH, que é o início de estro. Então, a análise de progesterona, ela deverá ser realizada ali depois aí desse momento, tá? Para determinar o pico das ovulações. Então, para você ter uma ninhada bem grande e saber exatamente quando que ela vai passar por esse pico, tá? Então, quando ele tiver ali a partir de 8 nanogramas, em torno de 8 nanogramas, quando ele chegar a 8 nanogramas, aí eu consigo inferir que ela está tendo pico pré-ovulatório de LH, tá bem? Então, exatamente nesse momento aí que eu vou conseguir inferir aí nessa cadela aí esse pico pré-ovulatório de LH. Você falou em fantástico. Eu falo muita coisa, né? Ah, sim, exatamente. Obrigado aí pela lembrança. Por isso que eu digo que é fantástico, né? Então, só vai usar nesse momento, primeiro porque é caro, né? Outra coisa, então até chegar esse momento só vai trabalhar com citologia, tá? Qual que é a diferença da análise quantitativa da semi-quantitativa? A semi-quantitativa tu compra kit para isso, tem kit que tu avalia por cor. É que nem aqui, né? Deixa eu tirar aqui pro lado que esse troço. Isso. Então é que nem kit, ó. Kit dá por cor. Aqui não tá a interpretação de cor, né? Mas tu compra alguns kits que você pode ter na tua clínica, onde tem lá basal, dá uma cor, depende do kit, né? Tem padrões, depende de um kit para outro, né? Então é uma reação realizada por anticorpos, ok? Então são anticorpos que você faz essa reação. Então ele é semi-quantitativa porque ele não te dá com precisão exatamente, por exemplo, aqui no nível basal, se ela está com 0,5, se ela está com 0,6, se ela está com 0,7, ou se realmente ela está com 1 nanograma, tá bem? Ela não te dá essa precisão. Isso é análise semi-quantitativa que tu faz por meio de kits. A análise quantitativa, ela te dá exatamente qual que é o valor. Só que isso tu faz nos laboratórios aí de patologia clínica. Que, claro, você tem que verificar a credibilidade deles
Porque alguns deles, por questões de preço, né, eles utilizam alguns kits humanos, tá? E esses kits humanos aí não são tão interessantes, né? Eles não são tão específicos. Porque basicamente tu vai fazer o quê? Tu vai pegar anticorpos. Como é que funciona esse kit? Ele é um anticorpo que vai reconhecer como antígeno a molécula de progesterona. Só que às vezes a molécula de progesterona ela é específica para a espécie. Entendeu? Muitas vezes dá certo, o anticorpo começa a reconhecer e tal, mas enfim, existem anticorpos específicos, ele vai se ligar somente naquela molécula de progesterona. E aí o que vem? Aí tem um segundo anticorpo que participa nesse kit. Esse segundo anticorpo ele vai se ligar no conjunto antígeno e anticorpo primário. Quando ele se liga, ele emite uma cor. Tá? Então, primeiro tu coloca o primeiro anticorpo, se tiver progesterona ele vai se ligar lá. Depois tu coloca um outro anticorpo, que vai se ligar no conjunto, no antígeno anticorpo primário, né, vai formar esse conjugado, então ele só se ligará se aquele anticorpo primário tiver ligado na molécula de progesterona, senão ele não se liga. Depois tu lava a placa, ele gruda tudo no fundo da placa, tu lava a placa, tu bota de novo, aí tu coloca o corante. Então, quando você tira, por exemplo, se não tiver nada, quando tu lava a placa, os anticorpos saem, não ficam grudados na placa. Agora, se tiver os anticorpos lá, né, ligados à progesterona, ele vai se ligar lá diretamente. Tá bem? É só mais ou menos para explicar como é que é o kit, né? E aí pode ser quantitativo ou semi-quantitativo, né? Isso depende. Daí o quantitativo, tu tem um padrão lá, um controle, vai te dar mais ou menos a orientação. Tá bem? Então, esse kit aqui tu só vai utilizar lá no pico das ovulações para saber quando que vai acontecer o pico das ovulações para tu inseminar naquele momento. Para sêmen congelado, você precisa desse kit aí. Tá? Então, a ultrassonografia, principalmente para, como eu falei para vocês, diagnóstico de infecções uterinas, para diagnóstico de gestação, é o exame de eleição. Existe também kits que você compra para fazer diagnóstico de gestação de forma precoce. Nem esses kits de farmácia que tem para humanos, né? Em humanos tem lá aquele teste rápido lá do beta-HCG. Você também pode fazer kits, existem kits específicos para cadela também. Esse kit, ele identifica o hormônio relaxina na cachorra. É um kit rápido. Se a gente vai aprender na obstetrícia, tá? É um kit rápido, que com 17 dias você pode fazer esse diagnóstico. Ele só vai dizer a cadela está prenhe ou se ela está vazia. Claro, o melhor diagnóstico realmente é por meio da ultrassonografia. Vai te dar o resultado que ela está prenhe e qual que é a viabilidade dos conceptos e o número de conceptos, ou seja, o número de vesículas embrionárias que estão ali presentes. Geralmente, o ideal é que seja feita, o ideal, a partir de 25 dias. Porque daí tu consegue contar com presteza a quantidade de vesículas embrionárias ali. Tá? Aqui, então, aqui é um corte longitudinal do útero. Então, só para vocês indicarem aqui, deixa eu tirar esse troço para um lado. Não vai sair. Ó, isso aqui ó, é o útero. Tá? Isso aqui que eu estou circulando aqui, isso aqui tudo é útero. Tá? Útero. Isso aqui, o ultrassom está aqui. Ó. O ultrassom está aqui em cima. Que não vai sair dessa cor aqui. Tá? O ultrassom está aqui em cima. Aqui é pele, subcutâneo, ó, pele, subcutâneo e útero. Aqui, aliás, o peritônio. E aqui o útero. E aqui tem uma vesícula embrionária e aqui outra vesícula embrionária. Tá? Deixa eu tirar esse troço ali para não... Tá bem? Então,
Opa, saí, beleza. Tá? Então, claro, a vantagem de eu fazer a partir de 25 dias é que eu consigo observar o quê? Atividade cardíaca. Então vai estar piscando aqui, ó. Fica muito fácil de você achar. É mais fácil achar o útero de uma cadela prenhe do que uma cadela não prenhe. Opa. Então, por volta de 25 dias, atividade cardíaca. Aqui vai 1, 2, 3, 4 vesículas embrionárias vão estar piscando, né? Que é atividade cardíaca, por isso que eu digo que é melhor você fazer o diagnóstico a partir desse momento, porque às vezes você pode ter alguns embriõezinhos mais novos que se tu fizeres lá com 20, 21 dias, tu não vais enxergar. Tá? Vai ficar com dúvida. Porque não basta estar prenhe, tem que verificar a viabilidade da prenhez. E aqui o caso de uma cadela não prenhe. Olha só. Olha o padrão. Né? Olha o padrão desse útero aqui. Essa aqui é o útero, né? O útero aqui uma parte, outra parte da parede, um corte longitudinal em comprido. Tem uma ecotextura homogênea. E aqui no centro vocês veem uma linha hiperecóica, branca, né? Que é nada mais, nada menos do que a posição, né? Ou seja, a mucosa sobreposta na outra parte, dentro do lume uterino. Uma prenhez mais avantajada, que é uma prenhez aí bem significativa, já tem um pouco de mineralização óssea. Vocês já percebem, claro, que foi uma tela dividida, tá? É uma tela dividida aqui. Foi feita primeiro a imagem de um conceito, depois foi feita a imagem de outro conceito. A vantagem, assim, de você fazer um diagnóstico mais para frente é para verificar a formação dos órgãos, né? Então isso é importante também. Aqui a cabecinha dele. A cabecinha dele, né? Não dá para definir muito bem, né? A parte do abdômen, aqui um membro, né? Aqui a vesícula embrionária, né? O amnion, vesícula amniótica, né? Que é a membrana amniótica, melhor dizendo, né? E o alantoide está aqui em íntimo contato com o endométrio. Tá bem? Isso aqui é uma frequência de 10 MHz. Não tenho bem certeza aqui, mas foi uma imagem extraída de um livro em PDF, mas isso aqui provavelmente seja um ultrassom regulado com a frequência de 10 MHz. Bom, pessoal, então é isso. Eu sei que ficaram poucos, né? Ficaram poucos no final. Desde já, sim, agradeço aí a paciência de vocês. Obrigado aí pela insistência. E aí fico aberto a dúvidas, se por acaso vocês têm dúvidas agora deste conteúdo, se têm dúvidas de outros conteúdo, né? Fico à vontade também. Né? Professor, você consegue me ouvir? Consigo? Ficou excelente agora. Professor, assim, se no ultrassom a gente consegue contar as vesículas embrionárias, a radiografia se torna uma ferramenta que não vai ter muita utilidade, então, para a gente. Pensando por esse detalhe, tu está correto, Joel. O problema é que alguns embriões morrem. Entendeu? Alguns embriões acabam sendo absorvidos. Então, se lá por 42, 50 dias de gestação eu fazer a radiografia, eu vou ter a certeza que aqueles vão ser expelidos no momento do parto. E aí vou ter certeza, entendeu? Então, quando você... Da mesma forma que eu peço que vocês façam o diagnóstico de gestação a partir de 25 dias, porque aí eu vou conseguir enxergar todas as vesículas embrionárias ali presentes, neste caso eu peço que vocês façam a radiografia lá no final também. Tá bem? Então tem um momento para fazer o ultrassom e daí um momento mais à frente para fazer a radiografia. Exatamente. Então, lá na data do ultrassom, tu também vai fazer. Para verificar fígado, estômago, motilidade intestinal. Isso é um indicativo também de viabilidade de conceito. Se está com uma hipermotilidade, já pode identificar uma agonia fetal. Isso eu vou passar para vocês. Entendeu? Tu vai fazer a ultrassonografia lá também. Mas nesse ponto, porque o ultrassom, se tu viu ali aquela imagem com 10 MHz, só enxerga um embrião, um feto, aliás. Então, ele não, imagina uma cadela e uma São Bernardo, né, um abdômen gigante, para me escanear com a probe de ultrassom não dá.
E a radiografia eu consigo ter como é que estão a distribuição de todos esses fetos e eu já posso fazer aí já uma pelvimetria para verificar se passa, ainda tem mais isso, né? Ver se os fetos passam pelo canal do parto. Tá? Entendi, perfeito. Não, mas bem colocada, excelente, gostei. Bem colocada essa tua objeção aí. Tá? Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Até mesmo você, Joel? Não, acho que ficou bem. Eu espero Eu achei bem complexo. Eu achei bem complexo a parte de visualizar as diferentes células na lâmina. Tá? Isso eu acho que exige mais treino do olho, né? Porque ali eu achei bem difícil de diferenciar uma da outra, assim. Mas isso eu acho que vai ser com a prática mesmo, assim. Prática. Essa vai ser com a prática. Que nem eu acabei, por exemplo, na prática de grandes ali, eu acho melhor eu não explicar muita coisa, né? Vai ser na prática, né? Mas se você já tem essa noção, vai ser muito mais fácil. Acho que por um lado está sendo bom para esse detalhe, né? Está sendo bom para esse detalhe essas aulas aí, né? A gente vai lá na prática, a gente vai conciliar todas essas informações, vamos lá na prática e vamos botar a mão na massa. Aí cada qual vai ter a experiência própria. Aí que tá o negócio. Veja a importância de uma aula presencial. Para te ver, né? Para te ver, né? É muito importante. Mais alguém tem alguma dúvida que gostaria de... Ou pode ser também dos outros conteúdos? Acho que não. Giovana, eu acho que batendo... Não, acho que não. Sim, eu não estou compartilhando agora a tela com vocês, mas a Nani está dizendo o seguinte. Professor, a análise quantitativa mensura o quê? Na realidade, tanto a análise quantitativa quanto a semi-quantitativa, ela é destinada para mensurar a progesterona no sangue, para que você consiga estimar quando que acontece o pico das ovulações. É para isso que serve, tá bem? As análises quantitativa e semi-quantitativa. Agora, qual que é a diferença entre quantitativa e semi-quantitativa? A quantitativa, ela te dá o resultado preciso de quanto que ela tem no sangue. Por exemplo, tem 6,2 nanogramas de progesterona para cada ml de sangue. Agora, a semi-quantitativa, ela vai te dar uma cor que vai dizer assim, está de 5 a 10 nanogramas, sai a cor vermelha, por exemplo. Tá? Desculpa, ela já respondeu aqui. É só para... Eu acabei lendo... Não é o que deu ali que saiu um... Eu não sei se era... Não, mas aqui, deixa eu dar um panorama de todos aqui. Aí. Sim, ela já tinha me confirmado, tá? Não, desculpa, pensei que você não tinha entendido, Giovana. Nani. Tá? Então, na realidade, a análise de progesterona ela poderá ser quantitativa ou semi-quantitativa, tá? Serve para isso. A semi-quantitativa, tu compra um kit, tu pode ter na tua clínica, aí tu faz a coleta de sangue, coloca nesse kit, ele te dá uma cor, te dando uma faixa de tanta quanto de progesterona. A quantitativa, tu coleta o sangue, manda para o laboratório de referência, lá ele tem esse ensaio imunoenzimático, e ele te dá com precisão qual que é a concentração do presente daquele animal naquele instante momento. Tá? Então, lá, claro, como o próprio Joel falou, a citologia ela é bem... Tem que dar uma treinada na citologia, né? Isso é bem importante, mas é uma ferramenta diagnóstica muito interessante. Tá? E aí, claro, quando nós voltarmos, até já peço para vocês antecipadamente, se por acaso tiver alguma cadela que está prestes a entrar no cio, se não tiver no cio também, vamos fazer igual. Eu tenho as lâminas, e aí para nós treinarmos aí o olho de vocês. Porque daí tem que ser aquele negócio assistencial mesmo, né? Você olhando, a experiência no microscópio, né? A experiência em fazer a lâmina também, isso é importante. Tá? Então, tudo isso aí a gente vai ter que fazer também para vocês ficarem aí mais consolidados com as técnicas.
Então, e da mesma forma lá com os grandes, né, da palpação, né, vamos ter que palpar. Já falei para vocês que dificilmente vocês vão sair com uma boa prática. Prática, já dizia até um professor meu e vou transferir para vocês. Tu quer aprender a palpar bem uma vaca? Então, depois que você palpar 1000 vacas, aí você fica bom. Ou seja, né, é impossível, mas tendo uma boa noção, fantástico. Depois é só conciliar as informações que vocês já vão ter na própria prática, né? Vocês já vão ter muita informação e conciliar com a parte teórica, né? Que é a parte mais, eu diria assim, é muito importante. Tá? Infelizmente, muitos fazem assim. O que eu vejo de grande problema hoje é que muitos acabam querendo fazer as coisas, tá? Isso é bem comum. Eu quero palpar, mas não sabe por que palpar. Isso é o que eu observo bastante. Para isso precisa da teoria, né? Preciso estudar. Aquela parte não peguei muito bem, vou correr atrás. Aí depende de você também, né? Eu também estou aqui sempre para auxiliar vocês, tá? Então, o que eu percebo, eu quero inseminar. Eu quero fazer um diagnóstico de gestação. Eu quero fazer uma coleta de embrião, mas não sabe por que fazer, quando fazer, como fazer. Então, vocês vão ver que a parte prática, no final da história, é que menos interessa. E aí, muitas vezes, eu percebo que muitos acabam desorientando os proprietários, né? Porque é muito bonito na prática eu recomendar uma transferência de embriões, uma FIV, mas será que aquela propriedade tem perfil para isso? E aí, claro, a prática vem junto. Vem por meio aí da consciência. De saber quando aplicar essas técnicas aí também. Né? Claro, para um pouco de biotécnicas, mas aqui também na parte do exame é muito importante. Ficou claro aquela parte do método contraceptivo? Sim. Ficou claro? Então, assim, gente, todo mundo faz um pavor desse negócio. Não, hormônio, não. O hormônio da agropecuária, né? A progesterona lá é ultrapassada, né? A progesterona já, aquilo ali não deve ser feito. Tá certo? Então, assim, vocês viram, tem que verificar o ciclo dela. Aí muitos fazem errado, fazem lá no diestro. Lá no diestro não vai. Lá no diestro, geralmente ali, claro, nas primeiras 3 semanas é delicado de tu fazer. Mas depois é tranquilo, tu pode aplicar progesterona. Só que daí, se você for ver a eficiência desses hormônios, eles têm validade de 12 meses. Imagine uma cadela que é monoéstrica. Tá? Já vou te responder, tá, Nani? Imagina uma cadela monoéstrica. A cada 12 meses ela entra no cio. O cara faz lá. Bom, vamos imaginar que ela teve 9 dias de proestro, 9 dias de estro, então deu 18. E aí, de diestro, 70 dias. Né? Então, aí deu, dentro disso aí, deu 98 dias. Não, 88 dias. Né? Vamos imaginar que ela... e depois, daí tá, 98... Vamos colocar 3 meses, né? De proestro, estro e diestro. 3 meses. Mais 7 meses de anestro. A validade desses hormônios são 12 meses. O cara aplicou lá no diestro. Tá? Vai ficar 3 meses sobre efeito desse hormônio, gente. Então, quando que tu tem que aplicar? Tem que aplicar lá do meio para o fim do anestro. Entenderam? Ainda tem mais isso para levar em consideração. A de 4ª geração também, ela tem validade de 12 meses. Tá? Vou começar a responder algumas perguntas aqui que me foram feitas. Aqui da Nani. Então, essa primeira geração é ruim mesmo, fazendo no anestro? Então, sabe aqueles casos quando não dá nenhum problema, Nani? São quando o proprietário, de forma avulsa, né? Tipo, sem noção nenhuma e de forma certeira, acabam fazendo no anestro esses hormônios de agropecuária. Tá? Então, não significa dizer que se fosse assim, ninguém vendia esses hormônios de agropecuária. Se fosse assim, ninguém vendia. Mas por que vendem?
Usualmente pode dar algum problema. Quando que vai dar problema? No proestro. No início de diestro. No proestro, no estro, início de diestro. Aí dá problema. Então, se nós fazermos um balanço algébrico dentro disso aí tudo, a probabilidade de dar problema é muito menor. Né? Ou seja, muito menor. Né? Então, a maior parte é anestro. Então, não vai dar problema. Então, na maioria das vezes, não vai dar problema. Tá? Porque o cara vai fazer no anestro. Claro, se tu fores fazer, tá, Nani? Aí tem que ficar bem claro se é uma progesterona, se é uma... No teu caso, tu vai fazer o quê? Do meio para o fim do anestro. Então, tu vai coletar informação. Qual que foi a última vez que ela esteve no cio? Lembrando para vocês, né? Execute bem a informação, vê a credibilidade dessa informação, verifique, a partir de que dia ela não mostrou mais cio? Os cachorros não se interessaram mais a partir do mês de fevereiro, por exemplo, no final de fevereiro os cachorros não quiseram mais, então tu começa a contar ali. Tá? Então você sempre tem que estar testando e reperguntando, fazendo as mesmas perguntas para ver a credibilidade. Por meio dessa anamnese, tu já vai dar uma indicativa para ele. A gente já está em abril, metade de abril, então, se ela não aceitou mais a cobertura ali, final, vamos colocar início de março, então praticamente ela está no final do diestro. Então você já consegue inferir do intervalo entre uma vez e outra, né? Qual que vai ser, quando que ela vai voltar novamente no estro, né? Isso, claro, depende do porte, né? Estou falando uma ideia global aqui para vocês. E aí, por exemplo, mais ou menos um mês antes de ela entrar no proestro. O que é que tu vai fazer? Tu pede para vir até a tua clínica, tu examina ela, né? Examina, vai que ela adiante, pode acontecer. Esse é um bichinho bem complicado. Pode acontecer também. Claro, o problema disso é que tu pode perder, né, a oportunidade de ter feito antes, mas na maioria das vezes não vai acontecer isso. Examina, certifica as células que estão ali presentes. Se quiser mensurar a progesterona, fica a teu critério, mas não precisa também. Eu não vejo necessidade para isso. A citologia já por si só já é o suficiente. E aí tu pode fazer. Tá anestro mesmo, tá em anestro. Tu aplica o método contraceptivo. Lembrando a vocês que não existe só progesterona como método contraceptivo. Tem outros métodos contraceptivos, tem alguns que são anabolizantes. E também o anabolizante é uma ferramenta terapêutica para médico veterinário trabalhar. O pessoal fala muito mal, tá? Fala muito mal aqui, mas estão falando coisa que não sabe. Tá? Por vezes é necessário vocês fazerem uma recomendação de algum anabolizante, uma noradroxalona, um Strombol, um estanazolol, né? Mas em casos específicos que vocês vão mensurar, vocês vão dosar esses hormônios, um animal que tem pouco desenvolvimento muscular, né? A queixa do proprietário, né? É melhor, claro, isso tem um valor bem agregado, você vai ter que mensurar testosterona, você vai ter que mensurar dihidrotestosterona, isso tem um preço elevado, essas mensurações, então uma reposição hormonal não é tão barata assim, tu tem que verificar o antes e o depois, será que aquela dose deu certo? Né? Então, o hormônio é assim, também é ferramenta para você trabalhar, mas veterinário que sabe de ciclo, que entende de fisiologia e sabe dos efeitos. Bem, vou responder outras perguntas, eu não sei se eu te respondi, Nani, tá? Posso até fazer esses hormônios de agropecuária, mas tu tem que ter a certeza que tu vais fazer progesterona, se for MAP, tá? Que é a primeira geração. O ideal, você como médico veterinário, usar uma de quarta geração. Lembrando que a progesterona, ela não só dá piômetra, ou melhor, ela não só dá hiperplasia endometrial cística. Vamos falar o termo correto. Ela também cursa com tumores de glândula mamária, tá bem? Essa de agropecuária, a MAP, ela dá tumor de glândula mamária, então não é interessante de ser feito. Tá, aqui foi feito também, a mim foi feita uma pergunta, né? O que acontece se aplicar progesterona com a cadela prenhe? Pode acontecer duas coisas, tá? Uma de ela prolongar a gestação,
Por exemplo, lá, o cara não sabia e aplicou. Isso é bem comum. Bem colocada a pergunta aqui. Pode acontecer de ela prolongar a gestação, ou pode acontecer, ou seja, que é bem nítido disso acontecer, afinal, por mais que lá com 52 dias a prostaglandina F2-alfa faça a luteólise dos corpos lúteos, os corpos lúteos da cadela vão tornar-se maturos a partir de 52 dias. Antes não funciona. Não funciona a luteólise, mas a contração uterina funciona. Ela pode perder. Tipo, se tu fosse fazer uma prostaglandina, por exemplo, né? Então, neste caso, aí tu pode induzir. Outras situações, tu pode, né, se for final de gestação, ela pode entrar em trabalho de parto, mas também vai ser uma gestação um pouco mais longa. Tá? Então, são as situações que pode acontecer, é o que me foi me perguntado aqui. Confia no proprietário, de novo, né? Confia no proprietário ou faz citologia? Certo? Sempre faz a citologia, né? Por mais que o proprietário ele vai te dar uma noção de como que está o negócio. Então tu precisa examinar, tá? Por mais que seja um proprietário muito preciso nas colocações, né, que não realmente participa da vida do animal, mesmo assim tu vais fazer sempre. Por que tu vais fazer sempre? Porque muitas vezes existem alguns sinais clínicos que não são tão perceptíveis assim. Então, o proprietário às vezes acha, né, acha que ela vai entrar no cio daqui a um mês, por exemplo, e às vezes ela já está no cio. E são aquelas cadelas que são muito discretas, né, na sua manifestação comportamental de cio, comportamental de proestro. Então, sempre tu vai fazer, tá? A citologia é barata. A única que tu vai fazer somente para inseminar é a progesterona, tá? Pode fazer para verificar a dosagem de progesterona? Também pode fazer. De anesto? Pode fazer, mas a importância diagnóstica não é tão interessante. Ajuda? Ajuda sim. Porque como é um kit que pode ser relativamente caro, então às vezes é necessário aí que pode ser necessário aí que, aliás, não necessariamente, para isso aí não tem tanta importância diagnóstica, né? Ele vai te ajudar, vai te corroborar a informação, mas a citologia bela e velha citologia já se faz suficiente para isso, tá? Mais alguma pergunta? Outra coisa, ela também pode prolongar o parto. O problema, sim, ó, outra pergunta a mim foi feita, né, de prolongar o parto, é o seguinte, né? Pode levar o óbito da cadela? Pode. Pode. Mas esse óbito é por interdecorrência do feto lá presente. Ele pode morrer o feto lá dentro, né? Então, pode morrer esse feto, pode haver contaminação microbiana do útero, e isso, né, se há contaminação, é possível sim de levar à morte essa cadela, né? É bem colocada essa pergunta, né? Porque assim, ó, outro detalhe importante, né, de prolongamento do parto, né? Enquanto o feto estiver lá dentro, ele está crescendo. Ou seja, vai chegar um momento que ele não vai passar pela pelve. É só cesariana. Tá? Então, por que a gente fica com receio quando a gestação fica muito prolongada? Passou de 70 dias, a gente já começa a ficar com medo. E aí, mais do que nunca, tem que fazer o raio-x para a pelvimetria. Porque muitas vezes alguns fetos eles têm baixa viabilidade. Na cadela, pode acontecer de ter fetos de baixa viabilidade. Naquela cadela de pequeno porte, a síndrome do feto único, ou seja, é um feto que cresce demais, só tem um feto, então não tem nada para competir por alimentos com ele, e em função disso, muitas vezes leva aí ao prolongamento dessa gestação. Ele é um feto que tem baixa viabilidade em sinalizar o parto, lembrando a vocês que quem determina o comprimento da gestação, a duração da gestação, é o feto, e quem determina o tempo da ocorrência do parto é a fêmea. Tá? Isso é importante. Então, se você dá progesterona para ela,
Claro, o feto ele vai estar preparado, ele pode estimular, por isso que eu digo que pode acontecer de prolongar ou pode acontecer de não acontecer nada, né? Ou, né, se prolongar pode morrer, tudo é possível na realidade. Na realidade, tudo é Pode ter possível. má formação? Oi? Pode ter má formação do Não, embrião ou não é feto? relacionado a má formação, e sim chega um momento que a fêmea não consegue suprir adequadamente os fetos, entendeu? Ele fica tão grande que por meio da corrente sanguínea ele não consegue ser suprido, entendeu? Então chega um momento que o nível de desenvolvimento está tão grande que falta nutrientes para atender a demanda deles ou dele, né? Depende. Então por isso que a gente se preocupa, 70 dias já é preocupante uma gestação com 70 dias. Mais do que nunca precisa fazer uma pelvimetria para ver se passa. E aí é interessante você desencadear o parto ou já fazer a cesariana direto. Faz raio-x, verifica maturação da mandíbula, verifica como é que está a motilidade intestinal. São alguns parâmetros que eu vou ensinar vocês a fazerem na obstetrícia. Tá? E aí isso é importante você fazer. Tá? Eu Então pode... questionei sobre a má formação, porque eu acompanhei um caso que o proprietário é de uma gata, ele percebeu que ela tinha começado a ter os primeiros sinais de estro, só que a gata ela tinha acesso à rua e fugiu. Ficou 3 dias fora. E quando voltou, a primeira coisa que ele fez foi aplicar a progesterona. E essa fêmea, de qualquer forma, ela acabou tendo uma gestação, só que quando nasceu apenas um, e ele nasceu com uma má formação no membro torácico. Ele nasceu com uma certo. perninha torta, assim, ó, que ele não esticava, sabe? E eu imaginei que tinha sido por causa da aplicação do hormônio, por isso que eu perguntei. Pode ser sim. Pode ser da aplicação do hormônio. Não necessariamente do hormônio, aí vai depender quão viável estava esse feto. Tá, mas a duração da gestação ela foi normal nessa gata? Ah, eu não sei te descrever agora, professor. Eu não marquei datas assim para Porque às ver. vezes, assim, ó, pode acontecer de ela prolongar a gestação, tá? Na maioria das vezes vai prolongar a gestação, e aí pode acontecer a morte por essa questão, tá? Então são algumas formas que pode acabar acontecendo aí, tá? E aí, como é de baixa viabilidade, acaba não fazendo aí o adequado início da cascata do parto. Já está um pouco atrasadinho, tem que fazer a cesariana e tudo mais. Né? O problema é que morre lá dentro, pode mumificar, beleza. Mas em final de gestação abre o cérvix, contamina, macera, piômetro. Né? E aí implica com a vida do animal. Bom, pessoal, está expirando o nosso tempo de novo. Então, gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Tá? Novamente, estou também à disposição. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Se por acaso quiserem me solicitar um outro momento, que nós façamos um próximo encontro, pode ser nesta semana, a gente pode, sexta-feira, sem problema nenhum, a gente pode providenciar sem problema nenhum, tá? Na segunda-feira, então, vamos começar com conteúdo novo. Quero ver se enriqueço com algumas imagens a mais, né? E aí a gente já vai começar a entrar nas patologias, tá? Sendo assim, então, vou encerrar o nosso encontro aqui, eu vou disponibilizar logo em seguida para vocês. No primeiro momento vai desaparecer o ícone, tá, dessa aula. Peço que vocês não se preocupem quanto a isso. Eu estou tirando o endereço eletrônico dos slides que eu mandei para vocês. Estou colocando as gravações, acho que eu vou deixar essa aula assim, vou colocar lá no texto, lá, acho que vai ficar melhor, porque são vários vídeos que acabou sendo formados aqui. Tá? Então vai ficar o ícone parte 1, parte 2, parte 3, acho que tem até